Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Filipenses 1, 27 ao 30. Amém? Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 30. Hoje a Tati não pôde estar com a gente, né, comigo, né? A gente é costume de vir com as crianças ou com a Tati, mas hoje ela precisou estar lá na igreja, tem um culto jovem, a Tati faz parte da liderança, então ela ficou lá com as meninas e hoje eu estou aqui para ministrar a palavra aos irmãos. E eu falei com o pastor Paulo assim, vou falar primeiro com o pastor Marcelo, se ele me liberar, mas o pastor falou, não, pode vir, fica tranquilo. Aí hoje à tarde eu falei para a Tati, estou dando uma dor de cabeça, Tati. Ai meu Deus, Átila, você não pode furar não. Eu falei, não. Graças a Deus foi só a sensação, não foi nada. E estamos aqui para adorar e glorificar o nome dele. Amém? Filipenses 1, 27 ao 30. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente da perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Amém? A gente parece que vive, um mundo parece que se move de forma cíclica, ou seja, a história vai se repetindo, você olha, nossa, isso aí aconteceu lá atrás, parece que está acontecendo agora novamente, isso aí foi um fato que aconteceu há 500 anos atrás e você parece que está vivenciando aquilo agora, só que de um pouco diferente, mas quando você vê o enredo ali, a base, parece que é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Quando você olha para a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo está preso. E ele está escrevendo aos Filipenses. E ele vai mencionar isso na carta, que ele está preso, mas está escrevendo ali, e sempre com muito zelo, sempre com muito amor, sempre com muita instrução. Quando você pensa na igreja de Filipos, era uma colônia romana, então eles se vestiam como romanos, eles falavam, muitos ali como romanos, tinham um modo de se portar como os romanos se portavam. E quando você vai estudar a história do povo romano, do Império Romano, você vai ver que tem muitas coisas no povo romano, no Império Romano, que desagradavam totalmente ao Senhor. Muitos dos templos romanos eram cheios de coisas profanas, até as paredes dos templos tinham posições profanas nas paredes. Então Paulo está direcionando para eles, está falando, olha, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Acima de qualquer coisa, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Mas o que isso tem a ver comigo? Lembra que eu falei? Parece que vai virando a mesma coisa, e hoje você vai vivendo, parece que é algo parecido. Quando você olha, por exemplo, para a mídia dita como você deve se vestir, como você deve falar, como você deve se posicionar, e você olha tudo isso e fala, e o que o Evangelho diz a respeito disso? Como eu me posiciono a respeito disso? Talvez o apóstolo Paulo pudesse estar falando, olha, está sendo falado tudo isso, está sendo mencionado tudo isso, se o apóstolo Paulo estivesse vivendo hoje, olha, a mídia diz para você fazer isso, a mídia diz para você falar isso, a mídia diz para você se portar dessa forma, porque isso é o politicamente correto, mas eu estou dizendo para você, viva de maneira digna de alguém que serve ao Evangelho. Então você imagine um povo que está ali, sendo uma colônia do maior império do mundo. E o apóstolo Paulo falando para eles, vocês precisam viver de maneira digna do Evangelho. E diante disso, eu queria compartilhar com os irmãos 3 aspectos que refletem ou que
servem para que a gente possa olhar para dentro de nós e dizer se realmente nós temos um viver cristão, um viver que realmente está condizente com a palavra do Senhor, um viver que realmente está conectado com a palavra do Senhor nestes dias, neste tempo. E a partir do versículo 27, aí eu compartilho com os irmãos, ele primeiro começa dizendo, tenham uma vida digna. Então, para eu ter realmente esse aspecto de cristão, de que realmente eu vivo como um cristão nesse tempo, eu preciso ter uma vida digna. Na verdade, um viver de maneira digna. Eu preciso viver de maneira digna. A sociedade precisa olhar para mim e ver algo diferente em mim. Não porque eu sou bonito, não porque eu sou legal, não porque eu sou bacana, não porque eu carrego uma Bíblia, mas porque a minha vida mostra quem eu sou em Cristo Jesus. E é por isso que ele está falando para eles, vivam de maneira digna do Evangelho. Do Evangelho. Não é vivam de maneira digna da sua placa denominacional, vivam de maneira digna da roupa que você está vestindo ou do carro que você está dirigindo. Não, vivam de maneira digna do Evangelho. Porque vocês carregam a boa notícia, que é o Evangelho. Então vocês precisam ter um viver digno desse Evangelho. Então a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite é, viva, ou um viver de maneira digna. Não importa o que aconteceria a Paulo e aos filipenses, eles deveriam viver dignamente a fé em Cristo. Lembra que eu falei? O apóstolo Paulo está escrevendo como? Preso. Pensa comigo, você preso, e a gente olha hoje as cadeias, né? As prisões, você fala assim, poxa, a prisão é um negócio brabo. Aqui no Brasil, né, aquela galera amontoada, e você fala assim, nossa, o cara preso, como é que o cara consegue, né, assaltar, consegue cometer um crime para ir para um lugar desse? Muitos vão. Imagine então, você lá em Roma, uma prisão fria, suja, e você não ter cometido crime nenhum e ser preso. Pensa comigo. Você ficaria como? Feliz? Você ficaria contente? Mas esse homem está feliz, contente, porque ele está pregando o Evangelho. E ele está dizendo para ele, olha, para eles, vivam de maneira digna, continuem. É importante. Em momento nenhum você vai ver o apóstolo Paulo falando, olha, abandonem tudo, larguem tudo. Aqui, olha o que aconteceu comigo, fui inventar de pregar esse Evangelho, fui preso injustamente, estou aqui preso. Não, ele está de uma prisão, animando aqueles que estão seguindo a fé em Cristo. Ele está acorrentado, mas ele vai dizer, mesmo que eu esteja preso, o Evangelho não está. Então vivam de maneira digna desse Evangelho que ele confiou a vocês e confiou a mim também. E isso que é viver esse Evangelho de maneira digna, é se portar de uma forma que realmente exale esse Evangelho. E talvez seja uma grande dificuldade para nós hoje, como foi, por exemplo, para o povo de Corintos. Viver de maneira digna desse Evangelho. Era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja que, se você olhasse, tinha tudo. Tinha, vamos, né, equiparar com hoje, tinha ministro de louvor, tinha pregador, tinha, né, de tudo. E aí o apóstolo começa a escrever, olha, vocês precisam viver de maneira digna, vocês estão andando no caminho errado. E a preocupação de Paulo era encaminhar aquele povo. E aqui, em Filipenses, ele está falando assim, olha, vocês precisam viver de maneira digna. Ele é enfático ao dizer isso. Por quê? Porque eles estavam no meio de uma sociedade pagã. Eles estavam no meio de um povo pagão, de um povo que adorava vários deuses. E eles precisavam testemunhar o evangelho que eles criam. E infelizmente, irmãos, hoje, você olha para a igreja e parece que a gente se dividiu, e depois eu vou falar até a respeito disso, né? Hoje eu estava na internet vendo uma postagem, e eu olhando assim, um querendo ser melhor do que o outro, um atacando o outro, um bombardeando o outro. E alguém comentou, e eu falei, fantástico o comentário. Ele comentou de uma forma assim muito interessante. Gente, acho que nós somos o único povo que mata o seu próprio soldado. A gente mata o nosso próprio soldado. Paulo poderia falar, essa galera aí não quer nada, esse povo não quer nada, vou deixar eles se virarem, vou continuar aqui, eu estou firme em Cristo. Não, ele está preocupado. Quando você olha, por exemplo, a carta aos Coríntios, como eu citei, ele está preocupado, ele poderia falar, vou largar a mão desse povo cabeçudo não entra na cabeça deles o que é certo.
Mas ele não, preciso instruí-los, eu preciso orar por eles, eu preciso clamar pela vida deles, porque eles estão pregando o evangelho, eu preciso de gente para pregar esse evangelho. E esse viver de maneira digna hoje nessa sociedade é muito difícil. É difícil, não é fácil a gente viver de uma forma digna hoje. Se eu disser que para você é fácil, é mentira, não é? É difícil. Porque vai requerer de você e de mim um peso muito grande, um esforço muito grande. Porque você remar contra a maré, literalmente. É você olhar tudo ao contrário. Você, não, isso aí não é certo, eu não vou seguir esse caminho. Vou seguir esse caminho, que é o caminho do Senhor. Como o Senhor Jesus vai dizer, olha, a porta é estreita. Larga o outro caminho. E a gente tem que se colocar nessa porta estreita diante de um mundo que oferece uma porta muito larga. E aí eu preciso ter uma vida de maneira que condiga com o Evangelho, eu tenho que viver esse viver digno, esse viver de maneira digna, porque eu carrego algo que o Senhor me confiou, que é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Nós carregamos essa tarefa de pregar o Evangelho. Então, viva de maneira digna. Eu também preciso viver de maneira digna. Como igreja, precisamos viver de maneira digna, independente de onde nós estivermos. Precisamos viver de uma forma condizente com os padrões e alvos do Evangelho. Eu preciso ter uma vida condizente com esse Evangelho. Ah, não, o Evangelho é... E uma frase que esses dias eu vi, tomar aqui uma água rapidinho. Alguém muito famoso fez uma citação. E ele falou assim, existem muitos cristianismos. E aí ele foi citando, né? Você pode ser assim, né? Porque existem vários cristianismos. Eu fiquei pensando naquilo, falei, gente, existem vários cristianismos. Mas quando você olha para a palavra do Senhor, sim, pode até haver vários cristianismos na mente deles, ou talvez realmente exista, mas existe só um Evangelho. Paulo vai dizer, na carta aos Gálatas, se alguém pregar um outro Evangelho, que não seja esse Evangelho que nós estamos anunciando a vocês, que ele seja considerado maldito, porque só existe um Evangelho. E, na verdade, se você for olhar no nosso dia a dia, existem realmente vários cristianismos. Cada um quer levar o cristianismo de um lado, de um jeito. Não, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer aquilo, o outro pode fazer aquilo. E aí existe uma grande divisão, mas o Evangelho é um só. E o Evangelho aponta para Cristo. E é esse Evangelho que Paulo está falando aos Filipenses. Vocês precisam viver de maneira digna desse Evangelho. Ah, mas isso aí foi só o apóstolo Paulo que falou? Não, olha o que diz 1 Pedro 2,12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Vivam de modo exemplar. Porque mesmo que eles não queiram, um dia eles vão ter que glorificar o Senhor. Mesmo que o mundo não queira, as obras que vocês praticam vão glorificar a Deus, eles vão ter que glorificar o Senhor. Um dia todos irão se render aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. E aí eu tenho que me perguntar, e eu faço sempre essa pergunta, como é que eu estou diante do Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor? Você vive de maneira digna do Senhor? Eu vivo de maneira digna do Senhor? Será que eu vivo de maneira digna desse Evangelho? Será que esse Evangelho realmente tem sido praticado pela minha vida de forma que condiga com a palavra do Senhor? Ou eu tenho me deixado levar pela maré? Eu tenho me deixado levar pelo que o mundo oferece, pelo que o mundo diz, e eu tenho adequado o Evangelho ao mundo? Não, eu preciso adequar o Evangelho porque, eu preciso, Nós temos sim, irmãos, que dialogar com o mundo, no sentido de transmitir essa palavra ao mundo, mas nunca deixando que o mundo influencie a igreja. Na verdade, a igreja é que precisa influenciar o mundo. E o que a gente tem visto é o contrário. Não, eu preciso dialogar com o mundo, mas o mundo influenciando a igreja. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam viver de maneira digna desse Evangelho, porque vocês precisam influenciar o mundo através desse Evangelho. E essa palavra, ela fala muito ao meu coração, e eu creio que
tem que falar aos nossos corações nesses dias. Nós precisamos viver de uma maneira que dignifique o Evangelho do Senhor, dignifique a palavra do Senhor, que testemunhe verdadeiramente de Cristo. E quando você olha no dia a dia, o Evangelho, como eu falei, tem sido atacado de todos os lados. É pedrada de todos os lados. Quando você realmente posta algo verdadeiramente que condiz com o Evangelho, lá o pessoal agora que a gente está falando muito sobre postar, porque a gente vive muito nessa época, né? Instagram, todo mundo quer postar alguma coisa, quer falar alguma coisa. E aí você posta lá algo que condiz realmente com a palavra. Se prepare, vai ser apedrejado. Você vai tomar pancada. E às vezes vai tomar pancada, como eu falei, da própria igreja, o pessoal da própria igreja. Olha lá. Já falou o santarrão, já falou aquele que é, você sabe de tudo, né? Nossa, eu vejo os comentários e falei, gente, o que é isso? O que é isso? Então, a gente precisa, dentro dessa sociedade, viver uma vida digna. Viver digno. É o que Paulo está falando ali para os filipenses, e eu creio que fala para nós também, essa mesma palavra. Porque a gente precisa ter uma vida digna do Evangelho do Senhor. E como eu falei, o Evangelho tem sido atacado, mas olha, o texto diz algo muito interessante. Como eu falei, a gente é o único povo que mata o próprio soldado, né? Parece, né? Mata o próprio soldado. Olha o que ele diz no finalzinho do versículo. Vou ler o versículo inteiro. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. Ele poderia ter falado assim, olha, vivam aí sozinho, cada um faz o seu, né? Cada um procura aí da forma que você quiser, invente aí o seu cristianismo. Não, ele está falando, o Evangelho é um só, vocês precisam caminhar junto, vocês precisam lutar junto, vocês precisam ter o mesmo propósito. E vivam de maneira digna. E temos uma mesma missão, e ela nos une, a pregação do Evangelho. Então, a primeira coisa, tenha um viver digno do Evangelho. Segundo, não tema as adversidades. Olha o que diz o versículo 28. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente da perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. O mundo está cheio de cristãos que ocultam a sua identidade, ou cristãos que retrocedem. É aquele camarada que está lá, ou aquela pessoa que está lá firme. Não, estou firme aqui com Cristo, estou firme com Cristo, estou firme com Cristo, estou firme no Evangelho. E aí, de repente, começa a vir as adversidades, ou alguém fala assim para você, olha, lá na escola, então, né? Olha, você tem que se enquadrar aqui com o que a gente está seguindo aqui. Não, mas eu sou crente. Aí tem umzinho que vai falar, não, mas eu também sou crente. Ah, isso aí é bobagem, isso aí é coisa do passado. Isso não existe mais, não. Isso é o tempo da lei, agora a gente está no tempo da graça. A gente pode tudo. Né? Parece engraçado, a gente olha assim, não, isso aí não existe não. Existe sim. Existe. Porque eu tenho uma filha de 13 anos, ela chega em casa, pai, aconteceu isso. E esses dias ela estava lá na escola lendo a Bíblia, e alguém chegou para ela, você sabia que aqui na escola não pode ler Bíblia não, hein? E às vezes tem cristãos que realmente falam assim, realmente não pode não, né? Não vou não. E ela falou, posso sim. Porque a gente pensa que não, mas está acontecendo. E a gente olha para o Evangelho e fala assim, não, essa perseguição aí não acontece, mas acontece sim. Só que agora a perseguição vem em forma de ideias. E o ponto é, a gente não pode temer a essas adversidades, a essas dificuldades, porque o Evangelho precisa avançar. E aí Paulo está falando para eles, olha, que em nada são intimidados pelo adversário, pois o que para eles é prova evidente da perdição, para vocês é sinal de salvação. Paulo está falando, olha, todo mundo pensa que é perdição porque eu estou aqui preso. Todo mundo pensa que é perdição porque a gente está sendo atacado. Não, é sinal de que nós estamos sendo salvos. Lembra daquela famosa frase que minha avó falava lá, mais de 50 anos atrás? Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Então, se alguém está tacando pedra em você, é porque o Evangelho realmente está sendo vivenciado por você.
Então a gente precisa entender isso, não temer as adversidades, não temer as dificuldades, porque elas virão, elas realmente virão. Mas o verdadeiro cristão, ele não se envergonha do Evangelho, não tenta esvaziá-lo para se adequar ao mundo. E o que hoje a gente tem visto é exatamente isso, muitas igrejas esvaziando o Evangelho para se adequar ao mundo, porque não, eu preciso dar um jeitinho de trazer aqui aquele lá. Venha como estás e continue como estás, não mude. Né? Esse Evangelho que está sendo muito difundido. Então, nós não precisamos temer as adversidades, mas entender que há um propósito nisso tudo. E o propósito é pregar o Evangelho. E acredite, se você pregar o Evangelho, você vai ser perseguido de alguma forma. Seja no trabalho, seja na rua, seja na faculdade, seja em qualquer lugar que você for. Quando a gente realmente vive esse Evangelho, vive o Evangelho, alguém vai te tacar pedra. Só tacam pedra em árvore que dá fruto. Então Paulo está falando para os filipenses, olha, essa perseguição está testificando que vocês são salvos. A luta que vocês estão enfrentando está testificando que vocês são salvos. E olha o que ele diz, isso vem da parte de Deus. É da parte de Deus. Ele está testificando que vocês são salvos, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Quando somos perseguidos por causa da nossa fé, isso é um sinal da autenticidade da nossa salvação. Quando eles começaram a pregar o Evangelho lá em Atos, e a gente vai vendo a pregação do Evangelho, eles começam ali, e aqueles homens e mulheres começam a pregar o Evangelho, o Espírito Santo começa a agir neles, o que vai acontecer? Eles vão ser o quê? Perseguidos. E o mais engraçado é que a partir do momento que eles são perseguidos, que eles são dispersados de Jerusalém, o Evangelho vai até Antioquia, e o Evangelho começa a avançar. São homens perseguidos, mas que não temem a nada. Eles não temem as adversidades, eles começam a pregar o Evangelho. Eles começam a falar do nome de Jesus Cristo. São presos, apanham, mas o Evangelho continua avançando. Porque eles optaram em ser diferente daquela sociedade. Eles optaram em ser diferente do que o mundo estava pregando. Eles falaram, nós servimos a um reino. Lembra aqui que eu preguei aqui no domingo de manhã, o que o Senhor ministrou? Nós somos pertencentes a um reino, nós precisamos viver de maneira diferente, de maneira digna. Não podemos temer as adversidades, não podemos temer as dificuldades. E o Evangelho começou a avançar. E aí você vai vendo no decorrer da história da igreja. Eu nem ia falar sobre isso, nem sei por que trouxe essa ideia. Mas você vai vendo no decorrer da história da igreja. A igreja começa, não, a gente agora tem que dialogar aqui e tal. Vai fazendo concessões. E aí chega um momento quando Lutero fala, olha, não, a gente tem que voltar a tudo porque é concessão demais. E o Evangelho já se perdeu. E aí aparece aquele monge que ninguém dava nada por ele. Não, precisamos voltar às Escrituras, precisamos voltar ao Evangelho, e volta ao Evangelho. Traz essa realidade, a igreja começa novamente, você vai ver ali a Europa sendo tomada pelo Evangelho. As Américas sendo tomadas pelo Evangelho. Homens como John Wesley, homens como Whitefield, homens como Jonathan Edwards, que não temiam e começaram a pregar o Evangelho. E aí, novamente, a igreja, como eu falei, a gente vive ciclos, né? Começa de novo a fazer concessões. E aí a Europa que enviava tantos e tantos missionários para tantos lugares, agora precisa de missionários que vão até lá, porque o povo tem se tornado ateu. E a gente vai vivendo isso e achando isso normal. Mas nós precisamos entender que vamos enfrentar dificuldades. E precisamos entender que esse Evangelho precisa ser pregado, senão a gente vai viver nesse ciclo constantemente. Olha, um tempo atrás, quantas palavras eram liberadas sobre o Brasil? Não, o Brasil será o país do avivamento. O Brasil será
E aí a gente vê um movimento realmente crescente no Brasil na década de 90, quem viveu o Evangelho ali nessa época, quem conheceu o Evangelho. Você via as igrejas fervorosas, o povo fervoroso, era reunião de oração, era reunião de palavra, estava cheio, o pessoal estava cultuando. E aí começou o movimento, não, a gente precisa abrir as concessões. Não estou dizendo aqui que a igreja precisa ser atrasada, não. Pelo contrário. A gente precisa ter uma mídia social para pregar o Evangelho. Mas o problema é quando a igreja começa a fazer concessões dentro da palavra. E aí, quando você faz concessões dentro da palavra, você não está modernizando a igreja. Você está atrasando a igreja. Nós estamos atrasando a igreja. Porque você pega Lutero, 1500 anos depois. 1500 anos. E a igreja está se perdendo. O que ele faz? Nós precisamos retornar à palavra que foi escrita lá atrás, há mais de 1000 anos. Para quê? Para viver esse evangelho. E Paulo está falando, olha, não temos adversidades, elas virão. 2 Coríntios 4, 8, 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Precisamos continuar avançando. As adversidades virão, as dificuldades virão. E aí um homem, que hoje eu estava vendo um filme, mencionado como O Carpinteiro, fala assim, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês terão dificuldades? Lembre-se sempre dessa palavra, eu venci o mundo. Vocês serão perseguidos? Eu venci o mundo. Vocês serão abandonados? Eu venci o mundo. Quando você olha esse mesmo apóstolo que está falando aqui para os filipenses, lá na carta a Timóteo, ele fala aqui, Timóteo, meu filho, ele está falando, estou praticamente sozinho, né? Traga aquele casaco que eu deixei, porque eu estou sentindo frio, mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está passando por dificuldades. E aquele momento que ele já está sabendo que está chegando o momento dele morrer, ele sabia que a morte dele era certa. O que ele está preocupado, irmão? Está preocupado em ensinar alguém e deixar alguém para continuar fazendo a obra do Evangelho. E lá no finalzinho de Timóteo, da carta de Timóteo, ele vai dizer, ó, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É como se ele estivesse falando, olha, eu fiz o que eu podia fazer, mas eu tenho você para continuar fazendo, avançando. Então ele não estava preocupado com as dificuldades. Eu também não posso estar preocupado com as dificuldades, e às vezes eu fico. E essa palavra é para mim também. Talvez seja principalmente para mim. Eu pensava acerca disso com o Senhor, por que essa palavra? Eu comecei a pensar na minha vida, falei, Senhor, já poderia ter feito tanta coisa para o Senhor e eu ainda não fiz. Por quê? Eu me preocupei, eu temi. Não posso, Deus, aqui não dá, eu tenho dificuldade, né? E a gente vai deixando o tempo passar. Então, essa palavra eu creio que é um chamado para nós, como igreja. Viva de maneira digna. Não temas adversidades e, por fim, esteja preparado para combater em favor do Evangelho. Olha os versículos 29 e 30. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Por vezes iremos passar por tribulações por servir a Cristo. E aí quando Paulo está falando aos filipenses, está falando, olha, vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. E aí você olha, a maioria das pregações hoje, é isso que Paulo está falando?
Dá ibope isso? Dá audiência? Dá? Olha, meus queridos, a palavra do Senhor diz: vocês vão sofrer, isso é graça. Aí vamos olhar para aqui, isso? Graça? Isso? Que graça é essa? Não, Jesus morreu por mim para eu ter uma vida melhor, Jesus morreu por mim para eu ter o meu carro melhor. Não trabalha não. Quando você volta lá em Gênesis, a palavra diz: do suor do teu trabalho comerás. Eu quero ter uma casa melhor, Jesus vai me abençoar, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer por onde? Não é porque eu me tornei crente que vai, aparecer um carro lá em casa. Nossa, que maravilha, se fosse assim, né? Até porque, irmão, se fosse assim, eu já tinha abandonado esse evangelho. Eu devo estar em pecado, como os irmãos, os amigos de Jó. Porque eu tenho um Corsinha 2008, precisa ser reformado, eu podia falar: Senhor, eu quero um carro melhor. Estou na mesma empresa há uns 15 anos, eu podia: Senhor, eu preciso de um carro melhor, vamos abandonar esse evangelho, porque, né? E eu preciso estar preparado para combater por esse evangelho. Eu brinquei aqui sobre o Corsa, mas rápido, abrindo aqui uma janela rápida, só para os irmãos entenderem por quê. Eu tinha um Chevette, a Cris você deve lembrar. Parecia carro de palhaço quando a gente ia para a igreja. Porque ninguém tinha carro, só tinha o Chevette. Um dia, na praça, o Chevette trancou a marcha, e a praça estava numa festa. Eu falei: Senhor, que vergonha. E desceu aquele monte de gente, parecia um carro de palhaço. Eu falei: Senhor, eu sofria com aquele Chevette. Chovia dentro, enchia o pé da minha esposa, uma vez eu até chorei que o pé ficou cheio de água. Eu falei: meu Deus do céu. Parece piada, mas é verdade. E aí aquele Corsinha, irmão, eu comprei, parcelado. Corsinha de vez em quando está por aqui, um Corsinha prata, 2008. Parcelado, de boca. E eu não queria comprar o carro. O cara falou: não, só vendo se for para você. Cris, você deve saber da história. Só vendo se for para você. Eu falei: que isso? Como você não tem dinheiro para te pagar? Não, vou parcelar aí sem juros, 36 vezes. Eu falei: meu Deus, um carro parcelado de boca e sem juros. Já viu isso? E aí eu paguei metade do carro. Minha esposa engravidou. Eu falei: rapaz, e agora? Eu continuei lá. Ele virou para mim e falou assim: querido, quando você... a Esther, foi até a Esther, quando a Esther estiver maiorzinha, você continua pagando o carro? E aí a Esther cresceu e tal. Eu falei: vim aqui para trazer aqui. Não, você não entendeu ainda. Esse carro é seu, não precisa pagar mais não. Então, um Corsinha 2008, parcelei em 36 vezes, só paguei 18. E eu poderia estar reclamando porque é um Corsinha 2008. Você acha que a Átila não quer um carro melhor? Quero. Mas eu não vou ofender Jesus, eu não vou ofender a Deus por isso. Eu não vou falar: Senhor, eu mereço um carro melhor porque eu sou crente. Eu mereço um carro melhor porque eu prego o teu evangelho. Eu mereço um carro melhor porque eu fiquei 4 anos num curso de teologia. E teve meses que eu não consegui pagar. E a secretária falou: fica tranquilo, Deus vai te honrar. Fica tranquilo, continue estudando, continue estudando. Então eu sou grato a esse Deus. Paulo está preso. Paulo não está dentro de uma mansão. Ele está preso, mas ele está falando: olha, vivam de maneira digna. Continuem, porque esse evangelho vale a pena. E aí você está vendo um homem que poderia ter a melhor vida, porque ele era um dos grandes conhecedores da lei. Mas ele fala: eu coloquei tudo que eu tinha, todo o meu conhecimento, tudo que eu tinha como esterco para viver esse evangelho, porque esse evangelho vale a pena. E nós precisamos estar preparados para defender esse evangelho. Defender essa palavra de verdade, essa palavra que traz vida. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos deu vida, e vida em abundância. Isso é um privilégio.
Quando ele fala, olha, ele te deu a graça, o privilégio de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Paulo está falando, olha, é um privilégio você sofrer por Cristo. É um privilégio. E aí, o apóstolo Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, diz, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que Pedro está falando, olha, se vocês são insultados, se vocês, as pessoas te ofendem por causa do Evangelho, fique tranquilo, porque o Espírito do que criou os céus e a terra habita dentro de você. Fique firme. E continue combatendo em favor do Evangelho. Não era fácil ser cristão nos tempos de Paulo e talvez seja ainda mais difícil hoje. Ah, mas hoje eu não sou preso. Mas a gente vive na prisão mental. Vai chegar o tempo que você não vai poder escrever mais nada lá na internet. Não vai poder falar mais nada. Senão, meu filho. Na escola, opa, você não pode, pode falar isso não. Não, isso aí não. Não, isso aqui não. Lá em São Paulo, eu não lembro agora a cidade, estava tendo uma votação numa Câmara. Para que a Bíblia fosse excluída de todas as bibliotecas da cidade. Não, porque não pode ter Bíblia na biblioteca. E a gente vive assim, não está acontecendo, está assim. Irmão. Só que é tudo por baixo dos panos, ninguém vê. Você tem que pesquisar às vezes. Está lá. A votação está lá acontecendo. Depois eu vou até procurar mandar para o pastor Paulo, se tiver um grupo da igreja, ele bota aí. Mas é uma cidade lá de São Paulo, está tendo maior confusão lá por causa disso. Porque uns defendem, uns são contra. Então as bibliotecas públicas não podem ter mais um exemplar da Bíblia. E nós precisamos defender esse Evangelho. E às vezes nós defendemos de forma errada. Esse é o grande problema. Nós queremos atacar as pessoas, nós queremos ofender as pessoas, nós queremos, O apóstolo Paulo está falando, olha, vivam de maneira digna, firmes e defendam esse Evangelho. Mas como é que ele defendia o Evangelho? Dentro da palavra. Era o tempo inteiro mostrando, olha, é isso. Palavra. E por ele pregar essa palavra, o inimigo, a gente tem que prender esse cara, tem que parar esse camarada aí. Mas não adiantou, dentro da prisão, ele continuava pregando o Evangelho. Foi preso injustamente, mas continuava pregando o Evangelho. Paulo não está falando assim, olha, ofenda o outro, brigue com o outro, mas ao mesmo tempo ele está falando, olha, pregue essa palavra. E as pessoas precisam entender que essa palavra é a verdade. Ela não precisa ser moldada para as pessoas. Ela não precisa ser moldada para o mundo. Ela precisa moldar o mundo. E é esse Evangelho que vocês precisam viver de maneira digna. Não parar por causa das dificuldades. E continuar avançando e defendendo essa palavra. Esse é o Evangelho. E nós fomos chamados para pregar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho do poder de Deus. E é por isso que essa palavra de Filipenses marcou muito a minha vida, nesses dias. Eu preciso ter uma vida digna. Eu preciso entender que dificuldades virão. E eu preciso combater em favor desse Evangelho. E aí eu queria terminar lendo 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 7. O mesmo apóstolo Paulo falando mais uma vez. 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo 1, 7 a 10. Surpresa o Evangelho.
Amém? Vou ler a partir do versículo 6 com os irmãos. Por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifesta agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Desperte o dom que há em você. Desperte o dom que há na sua vida. Desperte o dom que existe dentro de você pelo Evangelho de Cristo Jesus. Viva de maneira digna. Não tema as adversidades, porque elas virão, e continue firme em favor do Evangelho. Porque um dia, e eu gosto dessa palavra, a gente pode falar, como Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é ouvir o Senhor Jesus nos dizer: vinde, bendito de meu Pai. Ah, mas eu tinha uma vida difícil, meu Deus, que vida difícil. Eu fui preso, lá na escola o pessoal me perseguia. E eu fico imaginando Jesus falando: vinde. Tenho algo preparado aqui para você desde a fundação dos séculos. Mas como eu vou viver isso? Como nós vamos viver isso? É o conselho que Paulo está dando aos Filipenses. Viva de maneira digna. Entenda que dificuldades virão. E continue combatendo em favor do Evangelho. Amém? Deus abençoe os irmãos. O Espírito Santo estava ministrando aqui ao meu coração. É uma pergunta. Nós temos vivido em um tempo onde nos preocupamos tanto com o que as pessoas falam a nosso respeito. Nós fazemos, como ele falou aqui, nós fazemos postagens, nós nos comportamos preocupados a respeito daquilo que as pessoas têm ou vão falar sobre o nosso comportamento, sobre a forma de nós agirmos. Sabe, querido, a forma como nós agimos pode trazer uma palavra que vai dizer assim para você: parabéns, pelo teu comportamento, o teu emprego esse mês está garantido. Às vezes o nosso comportamento pode fazer com que nós venhamos ouvir de um amigo, de uma amiga: olha, parabéns, nós estamos